Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à Egrégora de Cura. Uma live às 19 horas, como programado. Fábio Zanin. Vamos ver. Aqui, compartilhar, fazendo os compartilhamentos enquanto o Fábio vai entrando. E eu vou deixando meu boa noite para você que está no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Ok. Boa noite, gente querida. Tudo bem com vocês? Titi, Van, olha a Van, olha isso, que massa. Vamos ver. Boa noite pro YouTube, estamos ao vivo já também. Aqui. Vamos ver se o Fábio já entrou. Já, o Fábio já entrou. Estou chamando o Fábio aqui, tá tudo pronto. Falta só o nosso convidado. Opa. Solicitação. Salve, meus queridos. Salve, Luiz. Fábio, deu certo aqui, né? Deu certo. Você viu que até aberturia com música você ganhou aqui? Nossa, uma coisa mais linda, viu, Luiz? Eu adorei. Eu sou muito musical. Foto nova, música nova. Isso mesmo. Vamos lá, uai. Olha aí. Estamos sempre em movimento, né, Luiz? É verdade. É verdade. Isso é uma certeza que eu acrescentei na minha vida. Que quando a gente para, a gente morre. Falou tudo, Luiz. A gente para. E você percebe, meu querido irmão, como é liberador e libertador a gente ter consciência disso, né? Que tudo está em movimento. Aí você falou uma palavra essencial. Ter consciência, né? Porque às vezes a gente até não sabe o caminho que seguir. E às vezes Exatamente. às vezes a gente nem tem consciência disso. Mas antes de começar a gente bater esse papo cabeça aqui, eu vou dar boa noite para as galera que entrou aqui. Que tá cabeça e coração, meu irmãozão. Tamo junto. Vou dar boa noite para quem está aqui, esse pessoal que nos escolheu, assim, as pessoas escolheram estar conosco. Exatamente, aqui. Obrigado. O que a gente vai falar aqui hoje tem a ver para essas pessoas. Boa noite para a Roberta, para a Ana Angélica, querida, para a Van, olha a Vanessa, querida também. A Ana Angélica e a Vanessa participam com a gente aqui da Egrégora do projeto Aceita Reiki. Olha só, estamos em mais de 1000 pessoas recebendo a energia do Reiki e elas se disponibilizam. A Ana Angélica na terça, a Vanessa no sábado e no domingo. Né? Que trabalho lindo, Luiz. É bonito mesmo, é legal. Mas tem mais. Porque quem conhece, né, o que é o Reiki, hein? Temos a Aline Kozutinski, a Regina Chaves, a queridíssima, maravilhosa, que não posso deixar de esquecer aqui, a Poliana que fez esse Aceita Reiki junto com a Lilian Arruda desde o início da pandemia. A Lilian começou conosco, liando reiki todos os dias, 2 vezes por dia. Depois a Poli aceitou fazer parte do projeto e a gente continuou e tá aí. Eu aceito a reiki hoje com a Elaine Bertolino, com a Aline Kozutinski, que tem que espirrar para falar o nome dela. Internacional, né? Vanessa, a Regina Chaves, a Patrícia Xavier, não posso deixar de esquecer, que também fez parte. Enfim, já passou muita gente enviando reiki para nós. E começamos lá com a Eliane. Esse projeto começou comigo e com a Eliane Bacim da Luz, que também é consteladora, né? Já fez lives aqui na Olha. A Aline foi a primeira, depois veio a Eliane, depois veio a Josi Saldanha, né? Ou seja, uma galera aí começou com esse Aceita Reiki. Cadastrados para receber reiki, nós temos mais de 6.000 pessoas. Mas muita gente não migrou ainda do e-mail, porque antes era toda uma organização de e-mail que eu fazia. Entendi. Mas a galera não migrou ainda do e-mail para o grupo. Mas tem mais de 6.000 pessoas que estão aí. Que coisa linda, Luiz. Vamos falar hoje de um assunto que eu gosto bastante, que
faz parte da egrégora de cura. A egrégora de cura começou numa roda de consteladora junto comigo e com a Márcia Lima. Tenho que falar isso até por honra a Márcia, que esteve conosco esse ano e meio, até um ano e meio aí. Que bonito, Luiz. É um duplo testemunho, né? E é legal mesmo você partilhar isso. E não tem como a gente deixar de falar de constelação, porque constelação, gente, é vida. É um dos procedimentos mais bonitos. Não estou desmerecendo nenhum dos outros procedimentos, mas a constelação, Fábio, a minha visão, assim, essa humilde opinião que tenho, ela nos traz a condição humana de uma forma muito bonita. E renovada, né, Luiz? Todo momento, quando a gente está na culpa ou vai para a culpa, a constelação rapidamente nos tira de lá e fala, não, acabou, sai desse lugar, né? E isso é lindo. Isso é muito bonito. E aí nós vamos tocar hoje num assunto aqui, cara, não ficou o PIN, olha só, deixa eu pintar aqui, não ficou o PIN. A gente vai falar, Fábio, é que é muito grande os títulos que você passou, mas eu vou ler pra galera, tá? Vou ler pra galera, a galera entender. É verdade. O tema da live de hoje do Fábio, olha que lindo isso, gente, olha só. Por que entramos em emaranhamentos familiares? E como saímos deles com a dinâmica das constelações familiares? Eu vou pedir para o Fábio se apresentar, falar um pouquinho dele. Depois a gente vai conceituar o que é emaranhamento. E aí depois o Fábio conta essa historinha pra gente aí. Tá bom? Vamos lá, Muito Fábio? legal, Luiz. Vamos lá. Olha, muito obrigado, Luiz, querido sempre. Não só porque você é o portador aí, né? Você é o São Pedro aí da egrégora, né? E vida longa, porque a gente vê, viu, Luiz? Nós e colegas e clientes e pessoas, né? Vivenciando e saboreando, eu acho que conhecendo, né? Através desses canais e eu acho que o mundo está mudando. Eu agradeço muito de estar aqui. Eu sou o Fábio Zanin, eu sou psicólogo, né? Atuo como psicólogo clínico, tenho meus clientes em psicoterapia. E sou constelador também, né, Luiz? O que é, assim, a menina dos olhos para mim, porque eu vivenciei a constelação, né, quando eu estava me formando em análise transacional, que é uma formação pós-Freud, né? E eu passei 3 anos fazendo essa pós. E no final dela, a gente tinha que conhecer 2 outras vertentes de cura, né? Com professores, tudo, os alunos, né? Era muito sério essa escola da análise transacional, e eu fui conhecer a constelação familiar em 2006, e foi muito impactante para mim, Luiz, porque logo em seguida eu marquei a minha constelação como cliente, eu já estava em terapia, né, muitos anos atrás, e foi arrebatador, no sentido de que a gente não tem que saber nada, a gente não entende racionalmente o que acontece, mas tem uma energia que se move, né? E não só emocional. Ela mexe com a cabeça, ela mexe com neurônios, a gente sonha. Como você mesmo falou, né, Luiz? Eu acho que quem vivencia não tem nem como a gente colocar em palavras o que é constelação. Gente, eu 14 anos, Luiz, eu estou falando para você com toda humildade. Parece, e porque eu leio e releio também livros, né? O Bert não é simples de ler. O Bert é filósofo, né? E ele teve as vivências dele. E muita gente já me partilhou isso, porque pela sede que a gente tem quando conhece a dinâmica da constelação, a gente quer ler tudo. Só que não é muito fácil, porque ele fala muito por parábolas, ele fala muito cada caso, e é muito o movimento do espírito, né, como ele fala, que é esse movimento interno nosso. Então a mudança, ela acontece ali, na hora, né? A gente trabalha numa outra esfera. O que é legal, Luiz, é porque eu sou psicólogo e atuo na área e também sou constelador, porque, para quem não sabe, só para eu explicar, uma pessoa pode fazer uma formação, né, de constelação, ela não tem que ser médico, psicólogo, nada disso, é uma formação independente. Enfim, por que eu friso sempre isso? Porque são dinâmicas diferentes demais, Luiz. Elas não
são nem dignas de dizer, eu vou comparar, a constelação é assim, não é, são esferas diferentes, né? A gente, quando está em psicoterapia, tem as vertentes do psicólogo, né, do psicoterapeuta, e em constelação, este local, Luiz, do terapeuta, ele é um lugar de humildade, ele é um lugar de observação, ele não tem julgamento, ele não tem achômetro, o constelador não vai falar para a pessoa faça assim, faça assado, ele ao menos revela, né, a história do cliente que nós não sabemos antes. Não adianta, não sabe. Então é na hora, nesse campo morfológico ou morfogenético, né, como o Rupert Sheldrake, aquele inglês, né, ele é um PhD, Luiz, em biologia molecular, e ele fala há uns 5 anos já sobre energias, sobre tudo que acontece dentro das nossas células, das nossas moléculas, a nossa cabeça, né? Então a constelação, para quem não conhece, de uma maneira muito simplificada, né? Com toda a licença eu vou pedir, porque é enorme, ela é uma legião de conhecimentos, não é uma invenção minha, é real. O Bert, por que tem até esses questionamentos, né, Luiz? Ele é o criador. Não, ele não é criador, ele é o desenvolvedor. Por quê? Porque ele buscou de várias fontes, Luiz. E aí sim, ele patenteou o nome, né, junto com a esposa, tralalá, aquela parte mais logística, mais física, mais humana. Mas, na verdade, ele mesmo sempre falou e fala, né, antes do falecimento dele, nas palestras, que ele buscou de várias fontes, né? Ele buscou da Virginia Satir, que era uma americana, Luiz, que já trabalhava com esculturas humanas, né? Era um trabalho já precursor da constelação familiar. Ele olhou de Jung, do inconsciente coletivo, ele vivenciou, Luiz, 16 anos numa tribo de índios, né, na África do Sul. Isso aí foi para ele. Ele falou muitos anos disso. Ele falou, foi o que eu via, sentia e não entendia, mas eu percebia mudanças. Então, muitas das vivências da constelação, ele tirou de várias fontes, né? A gente tem até de Moreno, dizem que ele leu, né? Que era da época da década de 90, Luiz. Você se lembra do psicodrama, né? E aí, ele foi analista transacional também. Então, ele entrou em muitas áreas, né? Ele estudou muito, ele foi padre, apostólico, católico, romano, né? Aí pediu licença para sair, tudo, teve a liberação do Vaticano e casou, né? Mas até padre ele foi. Então, ele buscou de muitas fontes, Luiz, e eu acho interessante, porque ele questionou muito, né? Ele questionou e ele sempre dizia assim, eu não quero saber o que as outras vertentes já descobriram, que a gente chega até o nó, até o impasse, né? Como a gente preferir falar, até o bloqueio. Eu quero ir até ele e desbloquear, né? Aí a gente vai entrar no tema, querido Luiz, e todo mundo que está assistindo. Por que a gente entra em emaranhamentos? O que são emaranhamentos? A gente nasce de uma família, né? De um pai, de uma mãe. A gente nasce deles, não tem outro jeito. Mas eu não conheci. Mas eu não sei o que lá. Ok. Tem N histórias, né? Mas eu vim desse pai e dessa mãe. E eu venho de um seio, né, Luiz? Então, desde que eu nasci, eu vou ser fiel a um histórico familiar. Muitas vezes, infelizmente, triste, doloroso. E às vezes o bom lado é o sucesso, né? Mas o lado ruim é quando a gente entra em emaranhamentos, é quando a gente vê o sofrimento dos pais, Luiz, e aí o Bert fala até um nome bem pesado, forte. Ele fala, o filho entra no lugar de arrogância. O que é o lugar de arrogância? Tá ficando até com a boca seca, peraí. Eu até esqueci de pegar água. Eu fico feliz, meu querido, é muito bom, viu, Luiz, compartilhar, né, esses conhecimentos que a gente percebe que nunca nunca você fala assim, bom, já aprendi. Sempre a gente vai vendo coisas e situações novas, né? Aí, voltando lá. Por amor, Luiz, a essa família, e
eu me emaranho, eu entro lá dentro, eu me confundo todo, eu entro, por amor a papai eu posso fracassar, eu vou explicar tudo isso. Por amor a mamãe, eu posso ser sim alcoólatra, por amor a você, mamãe. Então são coisas pesadas, Luiz, lógico que tem um olhar muito abrangente, né, fenomenológico e filosófico. Por isso que ele difere ele é a mãe da psicologia, a filosofia, né? Então, o Bert, ele prefere, todas as vezes que ele foi perguntado, Luiz, ele sempre preferiu falar assim. É algo de um campo que ele é, na verdade, atual. É do cliente. Não é nosso, não é matemático. Ah, eu vou fazer assim, assim, assado com aquela constelação. Tinha uma senhora que eu conheci, Luiz, que ela fazia assim. E ela sofria enormemente. E eu falei para ela, o que você está fazendo, né? Porque ela, na verdade, como consteladora, não conseguia entrar nesse entendimento do coração. Ela ficava perguntando, mas olha, e assim, e assado? Eu falei, não, você não vai fazer assim. Você nem pode. Eu nem sei, nem você sabe como que é esse campo, né? Então, o lugar do constelador é um lugar de humildade e, ao mesmo tempo, de verdade. O que aparece é o que o Bert fala, às vezes pode ser chocante, mas o bom, né, é que libera. Ele, de fato, antes de ele morrer, ele já falou, né? Eu já me sinto feliz. Ele falou, claro que cada vez se desenvolve mais, mas já me sinto feliz porque a constelação ela vai até o bloqueio e ela desbloqueia. Ou trava, né, Luiz? Que são casos que eu quase nunca falo, que eu não quero perder energia com isso. Mas, às vezes, ele, por exemplo, quem sabe, quem assistia, quem ia nos congressos, né, ou assiste os vídeos, ele não tinha paciência, Luiz. Ele falava, não, ou a pessoa está pronta para mudar ou não está. Aí, quando começava com muita trava, ele falava ao vivo ali, naqueles congressos de 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, ele falava, vai, senta, volta, você não está pronto. Quando está pensando muito, não está pronto. E quando a pessoa sofre, ela se entrega. Então ele tinha digamos que, os entendimentos dele, né? Aí as pessoas falam, poxa, mas por que nesse livro ele fala isso e naquele ele fala aquilo? Depende de cada caso, né? E isso não é às vezes explicado nos livros. Mas os emaranhamentos, um exemplo para você e para todo mundo, Luiz, que pode me pedir exemplos reais e bem simples, de fácil entendimento, para todo mundo entender o que eu estou falando dessa patologia que aparece não só na constelação, mas em psicoterapia, a gente vê essa dinâmica, né? A pessoa não sabe, ela tem bloqueios, ela não sabe, Luiz, por que ela faz aquele bloqueio. Mas ela faz, né? E o olhar da constelação não é o entendimento racional e nem explicativo, pelo contrário. É o impacto de você ver, né? Eu vejo a história de papai, eu vejo a história de mamãe, eu vejo o que é dor, eu sinto o que é dor, eu sinto que é bom. E dali, Luiz, é a diferença, aonde eu saio do emaranhamento, né? Exemplos reais que eu já te falei, e para as outras pessoas, né? Mas eu vou dar esses exemplos porque eles são marcantes. A vovó, que era prostituta, né? E aí a filha e a neta de 12, iniciando já e falando que sofria, que não entendia, que sabia que era errado, mas esse é um exemplo bem real de fidelização ao script. E às vezes, Luiz, ele pode ser muito mais macabro. Ele pode não ser tão velado assim, diante de uma família muito rica, por exemplo, que é um caso real, obviamente eu não vou falar nome, nem cidade, nem onde, e muito poderosos, mas com histórias, chama segredos malditos, né? Que já vinham do bisavô. Aí histórias malditas, histórias com prostituição, com nascimento de filho, como era chamado nas histórias, né? Brasileiras antigamente, filhos bastardos, né? Que eram estupros de senhores, donos das fazendas. Então, tem muitas histórias, né? Cada um tem a sua história. E às vezes, por amor a papai e a mamãe, eu fracasso, eu me faço mal. A criança tem esse entendimento, né? E então ela vai seguindo, fazendo o mal, como papai, como mamãe. E a constelação não é mágica, mas ela só vem dizer uma coisa. Olha só, você pode se liberar disso. Não é mágica, não é invenção e não é mentira. É real. E é um processo
Luiz, muito interessante, porque eu falei para você da outra vez, né, eu mencionei, eu atendi já PhDs, pessoas inteligentíssimas, questionadoras e pessoas muito humildes. E atinge a todos, porque independe, não é um poder assim, o constelador Fábio tem um poder. Mentira, Luiz, mentira. Eu posso ter uma sensibilidade, né? Eu treino, desde pequenininho eu percebo, eu estudo, eu gosto desse assunto, Luiz, mas eu não sou melhor do que ninguém, eu falo isso sem falsa modéstia. Eu conheço consteladores, Luiz, uma consteladora, eu também preservo o nome dela, ela é super categórica, assim, toda, sabe, ela é toda metódica, mas você precisa de ver que lindo, para certas pessoas encaixa muito. Então, como a gente um dia falou, né, o estilo é de cada um, mas a regra do Bert está aí. Vou ler o comentário do Dr. Edson José Ribeiro aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou ler a pergunta da Vanessa. Os serial killers têm muito disso, né, Fábio? Um serial killer. Faça a pergunta toda, como assim? Eu penso que ela está dizendo desses emaranhados, ou seja, desses contratos, né, com a família. Por exemplo, serial killer... São Isso que eu ia falar, o primeiro, e isso que a gente vê, Luiz, que legal essa pergunta. É uma pergunta interessante porque ela parece clichê e não é. O que aparece nos filmes de terror, né? Eu sempre tive muito medo, né? E meu irmão do meio adorava. Então é só quando eu passava assim, andando pelo corredor, que eu via algumas coisas, mas é interessante como é ligado. Vocês podem perceber realmente, vários filmes, tanto francês como espanhol, como americano, trata muito essa doença, né? Da psicose. Além dela, né, ela tem uma... geralmente, doenças mentais estão muito ligados a emaranhados com mães e pais, né? São os primeiros emaranhamentos, que é o entendimento do 0 a 7 anos, né, da criança, o crescimento dela, né, Luiz, da psique, do emocional, de tudo. Aí, de repente, eu vou te dar outro exemplo real. Olha que forte. Uma criança era triste, Luiz. Ela veio em constelação com papai e mamãe, claro, né? Uma criança ela nunca vai constelar sozinha, de 7, 8 anos, no caso dessa. Veio com papai e mamãe, uma criança triste. Não tinha motivos aparentes para ser triste, mas era triste. Sofria muito. Sempre ela era uma criança bonita, inteligente, né? Boazinha com os pais, mas muito triste. E ao longo dos tratamentos, né, e tudo, descobriu, você sabe o quê? Ela morava numa grande casa e tinha a tia dela que tinha câncer e sofria muito. E morava dentro de casa, num dos quartos. Então, quando ela brincava com as primas, ou com os priminhos, ou quando eles se reuniam nos finais de semana, eles escutavam com frequência, a cada 10, 15 minutos, fala embaixo, para de brincar, não pode brincar, porque a tia tal tá com câncer, tá doente. Então, os sábados e domingos passados dessa criança era ao lado de uma pessoa moribunda que estava morrendo, né? E que, além de tudo, ela era proibida de ser feliz, de estar feliz. Então, por amor à família que tanto pedia a ela, ela escutou. E ela ficou deprimida. Uma criança de 7, 8 anos, parecia uma mulher deprimida já. É um caso real. E é assim, Luiz, e a gente... você sabia que tem emaranhados tão pesados, às vezes, de um filho, ele não ter a permissão de ser mais que um pai, numa carreira, por exemplo. Porque se ele for mais que o pai, aquilo ameaça o pai. Então são histórias muito sérias, não é brincadeira. Por isso que eu defendo a constelação, Luiz, até a minha morte eu vou defender, porque depois que eu vivenciei, quanto mais eu estudo, Luiz, ela não fala que ela é a chave de tudo, o poder de tudo, mas é interessante de ver como libera. Libera quando você está aberto para ser liberado também, né? Olha o que o Edson José Pinheiro, falou de que eu disse Ribeiro, mas o Edson José Pinheiro, ele diz o seguinte: é muito sério isso. Você tendo consciência disso, ainda não se liberta de tudo isso. Que coisa profunda é essa? Eu tenho consciência e não consigo me libertar da minha situação. Olha aqui, olha como que eu tô. Eu tô emocionado, eu tô arrepiado. Obrigado, Luiz, e obrigado, Edson. É verdade isso que você falou, Edson.
Você pode... Gente, eu atendo de tudo, de tudo. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo. Já atendi uma moça tocante, que ela deu a permissão, Dona Maria, de falar da história dela. Empregada doméstica no Rio de Janeiro, batalhadora. Conseguiram comprar um apartamento lá, perto da praia, no Recreio. Ela, o marido, trabalhadores, com os filhos, estudando e tudo. Ela fez uma constelação que ela nem foi ver isso, Luiz. E no final apareceu, sabe o quê? Olha que coisa mais linda, até liberação de um imóvel que ela tinha por herança, direito, e o pai tinha tido uma outra filha, num outro casamento, etc e tal, né? Então, gente, não subestimem esta força maior, que nem a gente vai um dia poder explicar. Né? É algo que você se abre. E aí, desculpa, Luiz, eu respondi. Fala de novo a pergunta. Eu acho que foi um comentário dele, né? Foi um comentário, mas é isso. Isso. Mas agora eu lembrei, ele falou assim, e é isso mesmo, Edson, a gente não tem entendimento racional, e vocês vão ver, qualquer pessoa que faz a constelação, ela não precisa ter que pensar em alguma coisa, um exercício mental, uma meditação, não, ela faz a constelação, ela mexe ali, naquela hora, naquela 1h10 ali, Luiz, é que vai mexer, né, no campo dela. Eu não vou julgar, eu vou perguntar para ela, olha, aqui tá aparecendo um aborto, teve um aborto? Sim. Teve, a minha mulher fez um aborto. Eu não vou, que não sei o que lá, eu não vou entrar nessa questão. Eu só vou falar, ok, esse aborto apareceu. Ele afeta alguém, porque ele apareceu. Eu não vou entrar no julgamento, né? A gente vai na liberação. Porque às vezes, Luiz, um cliente entra, mesmo no trabalho online, ele tem a mesma força, já é uma dúvida que eu tiro. A pessoa fala, é igual, eu prometo a vocês, eu dou minha palavra. Eu, Fábio, há 3, 4 meses atrás, eu também duvidava. Eu era resistente, até conversar com pessoas muito sérias, amigos, mestres, que são consteladores, falaram, Fábio, experimente para você ver, só experimenta. E eu investi numa plataforma, né, Luiz? E eu vejo que vai além, Luiz. A gente está ali, ó, no computador, aí é uma plataforma 3D, mas às vezes eu faço até assim mesmo, na frente da mesa, eu coloco, né, o celular assim na frente da mesa e vou trabalhando os bonequinhos e funciona. Por quê? Porque a pessoa está ali, ela está ligada, o campo dela abre, né? E o que ela tiver que ver de verdade, Luiz, ela vai ver. E aí, o que eu sempre falo, mas a gente vai falar isso na última, né, na última parte da primeira fase, né, Luiz? O que a gente faz depois? Isso que é o legal. Eu não vou falar hoje, que nós vamos falar do tema que cada um, né, semana que vem eu vou falar para vocês o que é lindo também, é a gente abandonar nesses 4 a 6 meses e você só colher frutos e perceber o campo da constelação como ela muda. Ela muda pessoas, ela muda você, ela muda sem você falar nada para ninguém. E detalhe, Luiz, hoje eu falei com uma consteladora, uma pessoa muito profunda, também psicóloga, e é bom lembrar, né, Luiz? Ela falou assim, o Bert sempre falava, né? Fez uma constelação, não fale dela durante um mês, fica quieto. Façam a experiência para vocês verem. Vai explodir de coisa, de sonhos, de insights, de telefonemas. Mas realmente a gente ia desobedecer muito, Luiz. Quando eu acabo uma constelação, eu já aviso a pessoa, eu falo, olha, um beijo, vamos acabar assim, assim, assado, e não vamos falar mais um A. E aí, realmente, por quê? Né, você vai me perguntar, por quê? Porque mexeu-se em energias muito profundas. O morto morreu. Não, o morto às vezes está mais vivo do que você imagina, Luiz. A energia dele ali está muito mais viva do que imagina, atrapalhando ou abençoando. Então tem muitas liberações que acontecem, por isso que não se fala. Porque o Bert fala, uma vez que a gente acredita que mexe no campo e o campo vai transformar, então a gente se cala e observa, sem julgamento, né? Quando perguntaram para ele, né, Luiz, o que é fenomenologia? Ele falou, você acolher tudo, a dor, o amor, o sofrimento, o que é desigual, o que é desumano, o que você entende, o que você não entende. Olha que frase forte, Luiz. Ele fala, ao longo da minha vida, eu fui em lugares que eu cheguei, olhei e constatei, aqui eu sou pequeno, aqui eu não posso nada. Olha que lindo, Luiz. Forte. Fortíssimo.
Vamos É mais, isso, meu querido. vamos mais um emaranhado aqui. O primeiro emaranhado é o do Vamos lá. José Edson Ribeiro. Edson José Pinheiro, não é Ribeiro, Isso. tá? Que ele fala que coisa profunda é essa? Eu tenho consciência e não consigo me libertar da minha situação. E a Vanessa, ela diz o seguinte, olha só, o emaranhado dela. Minha mãe teve um aborto 10 meses antes de engravidar de mim. E eu sinto em tudo que vou fazer que tenho que fazer por dois. Que só por mim não tá bom. Ainda pretendo constelar essa situação. Mais o emaranhado. Ou seja... E eu vou e olha que lindo, Luiz. E por respeito a ela, Luiz, a gente não vai falar, porque a gente não está dentro do campo do trabalho dela, mas chapô para você, minha querida. Isso é um trabalho de constelação, assim, porque não é para você ficar na dívida e muito menos segurando a história de mamãe. Mas se você olha, como você falou, né? Se você olha para isso, né, Luiz? Então tem jeito, tem solução. É só acolher, abraçar, agradecer essa criança e ir em frente, seguir o teu destino. Fábio, nós tivemos aqui 2 casos de emaranhamentos. Do Edson, quando a gente tem consciência, a gente consegue olhar para desafios na nossa vida, ou que a gente traz da nossa família, e também aqui da Vanessa, né? Ou seja, ela sente-se em dívida e tudo. A constelação, de que forma? Ou seja, você coloca aqui no tema da live de como se libertar, como se liberar desses emaranhados, ou seja, dessas dívidas que a gente tem com o nosso sistema. Às vezes, o quê? Numa sessão, ou seja, como é que a constelação hoje ela nos ajuda, ela nos conduz a que a gente, além de ter essa consciência, né, porque eles têm consciência aqui dos emaranhados, ou seja, eles conseguem olhar, né, eles têm a consciência, mas não têm ação. Como é que a constelação... Parabéns para que a gente tenha essa ação, sabe? Excelente questão para sua e do Edson, Luiz. Excelente, porque é isso que eu queria mostrar. O Edson, eu adorei que o Luiz voltou, porque eu percebi que eu não fechei. E eu vou te dizer com toda a minha palavra, eu te dou a minha palavra de profissional que eu sou. Se você trabalhar com qualquer constelador, consteladora sério, você vai ver isso que você falou. Ah, mas eu não entendo como eu saio. E você não vai precisar entender. Guarda isso que eu te falei. Você não vai sair entendendo. Aí mudou. Não é isso. Você vai na fé, vai de coração aberto. Às vezes você não entende. Olha que lindo. Uma vez, Luiz, isso tem uns 2 anos já. O cliente chorava. Um homem bonito, um senhor assim já, né? Bonito e tudo. Estava desquitado. Estava começando a vida. Recomeçando a vida, né? Já estava aposentado e trabalhando muito isso, o auto-amor, ele queria namorar, queria voltar à vida, né? Então é tão legal você ter o entendimento da história da tua família, dos teus emaranhados, porque muitas vezes, Luiz, é muito simples assim. Você fala, eu decido de olhar agora para o meu destino. Lógico, Edson, não é porque o Fábio está puxando a sardinha. Eu vou te falar de verdade. A pergunta do Luiz, eu vou unir com a sua. Às vezes, um trabalho de constelação libera sim um emaranhado de 20 anos, 30 anos. E isso que o Luiz falou, por exemplo, você tem a consciência, Edson, mas a semana passada eu trouxe um caso que um rapaz sempre achava que o problema dele era financeiro. Era problemas, até ele falava de negócio de se benzer. O cara era um crânio, falava 5 línguas, né, ganhava super bem, mas sempre ele tinha problemas no trabalho dele. Fez mestrado no IME, é o caso sempre que eu falo desse rapaz. Luiz, quando ele foi trabalhar em constelação, ele caiu para trás. Eu falei, filhão, você não está com problema profissional, não. Sabe onde está com o teu problema? Com o seu pai. Quando ele começou a chorar, fazia quase 7 anos, Luiz, que ele não falava com o pai dele. Eles tinham uma briga, né? E o pai está ligado à carreira. Então, é coisa mais linda de ver, às vezes, a constelação, ela leva mais profunda do que você está sentindo. Às vezes você sente algo, pensa, tem pessoas que são sensíveis mesmo, tem clientes sensíveis. E é o espírito, Luiz,
que é a última fase do Bert, né, quando ele fazia ano passado, que é as pessoas falarem sem a intromissão ou o pedido do constelador. As duas pessoas entram no campo, antes era fisicamente, né, antes da pandemia, e ali acontecia todo um diálogo, toda uma reparação, acredite, eu te dou minha palavra, porque geralmente a gente repete frases, né? São frases de liberações. E no movimento do espírito, a pessoa, os dois envolvidos ali, às vezes um pai e um filho, eles falam sem a intromissão do constelador, e ali se faz a cura. E é simples assim, gente. Eu sei que dá nó, mas o Bert fala, é para dar nó, é para você sair daqui com a sua cabeça bem confusa, porque o ego vai ficar incomodado com a maneira de cura. E eu esqueci de falar desse senhor, né? E aí, Luiz, ele era tão engraçado, porque ele estava explodindo de alegria. Segundo ele, mudou algo enormemente nele, na vida dele ali. E aí ele falava assim, mas eu só quero entender. Eu falei, para que você quer entender? Mudou. Vai viver, queria pagar uma constelação para entender por que mudou e ele ficou tantos anos preso. Eu falei, não vai pagar. Faz não vai, um tá pronto. fluxograma aqui para mim, faz um fluxograma aqui para me mostrar o processo aqui, põe o caminho, né? Que é o ego, né? Ou seja, isso, é o ego. É o ego questionando, né? Você vê, Luiz? Querer dominar. Olha só. E ele feliz, né? Vou te falar aqui. Meu imenso abraço, querido irmão Fábio, mago das constelações. Desde muito me orgulho de você, Jorge Fagin. Esse daí é um irmãozão. Ô Luiz, sabe quem é Jorge Fagin, esse danado? Irmão querido, vai fazer eu chorar aqui. Jorge Fagin foi meu terapeuta, Luiz, foi meu didata em análise transacional, meu professorzão, cara competentíssimo. Ele é um lindo, Luiz, e ele me acompanha, a gente virou amigo, a gente tem uma amizade há mais de 20 anos, somos amigões, ele é um puta professor, um terapeuta do coração. Ele fez parte, Luiz, da história da mudança da minha vida. Ele pegou eu bem casca grossa, viu, Luiz? Lapidou. Lapidou, Luiz. Com a graça de Deus. Um beijo, meu querido irmão Fagin. Costumo falar assim, conseguiu fazer o Shrek botar sapato. Adorei, Luiz, é isso. Conseguiu fazer como a gente vê, né, Luiz? A gente vê as pessoas como elas têm, elas trazem, né? No caminho, como a gente ganha presentes. Você está falando que não precisa entender, e a Neuza nos dá um presente aqui no YouTube. Ela diz o seguinte, a Neuza Odete: o trabalho de constelação me libertou de uma inimizade sem entender o porquê, de 14 anos. Poxa vida, a Neuza Odete é outra querida que eu conheço, nos acompanha muito, viu, Luiz? Antes da pandemia, uma pessoa muito linda, Neuza Odete, muito obrigado por esse testemunho. Uma pessoa, Luiz, séria, positivamente questionadora, sabe? Ela entrou na constelação mesmo numa suavidade, foi aos poucos, e ela teve mesmo esse mergulho. Parabéns, Neuza Odete, obrigado. Fábio, quando, no caso aqui, você indicou tanto para a Vanessa quanto para o Edson, que expuseram aqui emaranhados, que eles deviam constelar. E o Edson diz o seguinte, ó, já constelei já faz 6 meses, e ele ainda sente-se preso a esses pensamentos, a essas atitudes, embora ele tenha constelado. A pessoa pode constelar mais de uma vez pelo mesmo motivo? Excelente pergunta. O Edson está sendo coterapeuta, porque essas questões aparecem, viu, Luiz? Pode e deve. Eu vou te falar, eu fiz a formação, aquela antiga, né, longa. A minha professora é Selma Vilaverde, Flávia Vilaverde, são pessoas lindas. Foram alunas do próprio Bert Hellinger, são referências do Brasil, assim, né? E são muito sérias, Luiz. Então eu fiz 1 ano, assim, de formação para fazer a de grupos, mais alguns, acho que 5 meses, 6 meses para fazer a de bonecos. E eu te falo tudo isso porque... peraí, eu ia voltar na... Ah, sim! A gente, nas formações, Luiz, a gente faz também, né? A gente faz constelação de verdade. Você acaba o constelador que está em treinamento, ele leva ali,
E a gente fala assim, há pessoas, eu sempre gosto de respeitar esse tempo, sim, de 6 meses. Agora, vindo na pergunta de novo. Primeiro, a pessoa não tem que ter obrigação, Luiz, não é uma mágica. Às vezes, uma pessoa se libera assim, rápida. E às vezes a outra, Luiz, tem passos que ela já deu positivos e voltou a ficar preso em alguns. Calma. Pode sim fazer uma outra constelação. Respeita esse tempo, né? De 4, 5, 6 meses. Assim, 6 meses, que é bom, né, Luiz? Mas pode sim, pode. Não faça por fazer. Perceba, assim, o que... Geralmente, Luiz, aquilo que você leva, muda mesmo. Mas se a pessoa sente a necessidade... Eu me lembro, né, que em informação eu quis levar o tema também, uma continuidade de um tema meu. Eu acho que é normal. Então, não há erro nisso, viu? E outra coisa, Luiz, Jorge Fagin, Irene Fagin, pessoas super competentes da minha caminhada aí, que fizeram formações, especializações, o Fagin foi nosso professor, né? Ele já assistiu uma constelação. É uma pergunta se um psiquiatra, um psicólogo, um médico, né? Um terapeuta falar, Fábio, eu posso assistir a constelação do meu cliente que pediu para fazer a constelação com você? Primeiro, se tiver um fundamento verdadeiro e profundo, porque às vezes tem emaranhados e emaranhamentos tão pesados, Luiz, que foi um caso que está acontecendo agora, e sim, o Bert sempre permitiu, desde que o cliente, ele pode ser psiquiatra, ele pode ser psicólogo, né, terapeuta, ele não pode falar um A, ele tem que só observar, e aí ele vai percebendo o que vai acontecendo na constelação desse cliente, né, e depois em terapia ele pode trabalhar assim. Viu, Luiz? A Ana Angélica Ferraz, muitas situações acontecidas com os nossos pais se repetem com os filhos, né? Exato. Isso é o que é mais normal, viu, minha queridona? É o mais normal, não se culpem, gente. Às vezes, até coisas difíceis, viu, Luiz? Até coisas difíceis, você percebe que você vai repetindo, coisas às vezes ruins, não tão boas, mas o que eu quero dar, a boa notícia para cada um de vocês, é que é possível sim a mudança. É possível sim a gente poder até olhar com um pouco de desconforto, às vezes um ato de papai, um ato de mamãe, mas eu não sou a história de mamãe. Eu sou um pedaço de mamãe e de papai, né, Luiz? Mas eu não sou a história deles. A constelação, eu trabalhei isso na semana retrasada, eu tenho um grupo de terapia, de psicoterapia tradicional, né, Luiz? E uma moça muito assim, ficou bem, ela trouxe uma questão, não, porque parece que tem uma submissão, que a gente tem que fazer coisas, né? Eu falei, não é. Ainda bem que você trouxe, não é, o Bert nunca falou isso, você não tem que suportar, às vezes uma pessoa, Luiz, não se dá bem com o pai, não se dá muito bem com a mãe. Quer dizer que não ama? Pelo amor de Deus, meus queridos, vamos responder com bom senso e carinho e verdade. Vocês sabem da resposta, lógico que a gente ama. A gente ama apesar de tudo, apesar de nós mesmos, nós amamos, né? Nós somos seres assim mesmo, machucados, inacabados. Eu mesmo, Luiz, tive muitos anos de problema com meu pai e fui levar em 2006 como cliente, como paciente. Eu falava, eu não sei o que eu faço mais. Eu não entendo. Né? Eu estava em terapia com o Fagin. Né? Eu posso falar porque ele está aí também, querido, né? Um tempo lindo que foi. E ainda bem, Luiz, que eu estava em terapia, porque mexeu tanto a minha constelação, mexeu tanto, Luiz, foi tão forte, porque na verdade eu entendi ali na constelação, né, que há anos aquela minha criança interior estava pedindo aquele carinho e uma presença de um pai que na verdade não existia, mas eu entendi que ele não tinha aquilo para dar. Você entendeu, Luiz? Ele sofreu, o meu avô, né, da Espanha, minha avó, de Treviso, da Itália, eles vieram adolescentes fugindo de guerra, perdendo assim pai e mãe, sabe? Não sabia. E aí tudo assim, viajando em, como é que chama aqui, em sótão de navio, demorando não sei quantos meses, né? Então, muita história de dor, e você acredita, eu vou até usar esse exemplo, querido Luiz, e todo mundo, todos os queridos que estão aqui assistindo, a minha própria família, todos os irmãos, né?
o meu pai, meus tios e tias, eles tiveram depressão. Eles sofreram dores da alma, sabia, Luiz? E era triste, porque você via assim, eles chorando, eles se apegaram muito na igreja, né? O próprio Eric Berne, da análise transacional, fala, né? Santa igreja que tem lá o seu lado positivo também, né? Porque ela vira ali a compensação de muita, né? Eles rezavam muito, minha família. E parecia que realmente, quando não rezava, ficava mais preso. Então, parece que ia embora, né? Que nem um mantra mesmo, né? E aí é um exemplo, Luiz, de script. Eu vou abrir o meu jardim secreto aqui para vocês, porque eu acredito na verdade, acredito no amor. Eu tive 2 depressões pesadas. A primeira, eu entendi que eu tentei até o suicídio, né? Eu entendi depois de muitos anos em terapia, e a constelação trouxe. A mulher não me conhecia, não sabia nada da minha história, fez questão de não perguntar, e aí falou assim: tem muita morte envolvida, tem depressão na sua vida. E aí eu comecei a chorar. E aí ela, sem perguntar, Luiz, ela era psicóloga também, mas era consteladora. Regina Corte, uma linda, uma fadinha, já se aposentou, mora lá em Cabo Frio, uma linda ela. Ela foi uma das minhas mestras. E aí ela, sem ela me conhecer a minha história, ela foi falando: isso não é teu, Fábio. Larga disso. E é incrível, Luiz, né? Por isso que a Keiko e a Amada, né, um dia falou assim, a gente estava conversando numa live, eu falei: não é assim mágica, né? Ela falou: Fábio, é mágica sim. É mágica. Tem às vezes, né, o amor vem, a gente não está preparado, Luiz, muitas vezes. Não é todo mundo que está preparado para fazer uma constelação, porque ela libera ali. Lógico. Eu tenho um caso de um amigão, um irmão, Luiz, que ele está há 9 meses. Ele está liberando. Ele falou: Fábio, o que você fez? Eu falei: não fiz nada. Quem mandou? Ele tem tanta história, tanta coisa está acontecendo na vida dele. Ele já fez, há 9 meses ele fez a constelação. Ele falou: ele ainda está mexendo com coisas, está abrindo coisas ainda. E é isso, Luiz. E vai longe. E cada um com a sua história, né, Luiz? Mas... E, meus queridos, só para fechar, Luiz queridos, o Luiz querido, só para fechar, meus queridos, com toda a minha verdade, eu quero fechar com todo amor. É possível, sim, a gente olhar para esses emaranhamentos, não só olhar, se tirar esses nós e falar: isso não é meu, isso é de papai, isso é de mamãe, eu vou viver a minha história. Lógico, né, Luiz, não é assim, mas é simples, sim. Numa constelação você consegue fazer um trabalho de liberação, sem entender. Perfeito, isso é muito perfeito. A gente tem que falar mais sobre esse assunto, mais e mais vezes. Ô, queridão, eu também tô adorando, e eu adorei isso. Você que sugeriu, Luiz. Pessoal, o Luiz falou: Fábio, não faça uma só, sempre tem perguntas, vamos fazer 3. Eu tô adorando, eu tô percebendo, Luiz, porque até ao longo da semana tem gente que pergunta se vai ter de novo, que quer continuar perguntando. É legal isso, né? Porque a pessoa precisa, muitas vezes, desse encorajamento, né? Porque alguma das lives você vai falar algo que vai despertar na pessoa, né? E aqui com certeza, Luiz. É legal também aqui os depoimentos, né? Por exemplo, o Edson, ele não falou que faz 6 meses que fez uma, não. Ele falou que já fez 6 constelações. A Mari França, olha, ó, já fiz, é verdade. Algo mundo e não entendemos o que acontece. Mas como o Fábio falou, não precisa entender, né? O Edson disse o seguinte: estava sem falar com meu sobrinho, ele tentou me bater, somos amigos atuais. A Vivian Rossana, conhece essa moça? Eu não conheço. Não. Ah, que lindo! Não, é que não estava escrito, Edson, que você fez 6 constelações, que você colocou: já fiz 6, tá? E sei que fiz constelação com esse irmão querido e acho que reverbera até hoje. Não vejo a hora de fazer outra vez, diz a Vivi. Vivi, querida, é verdade, a Vivian fez, foi muito forte, né, Vivi? E ela está, com a sua licença, viu, Luiz? E com a sua licença também, Vivi, sem entrar em intimidade nenhuma. E está em plena transformação. Parabéns, Vivi. Tá mesmo. Né? Mas é uma das ferramentas, foi a constelação. E ela está buscando, e ela está indo e está caminhando. Então, parabéns. Pergunta técnica. Regina Kiss. Manda, meu queridão. Regina Kiss, Regina Chaves, resolveu dar o ar da sua graça. E ela pergunta assim: Fábio, constelação precisa de acompanhamento terapêutico? Excelente pergunta. Não. Aí você fala: poxa, Fábio, mas você falou há 7 minutos atrás. Fábio, você quando fez a constelação, você estava em terapia. Eu vou dizer para vocês, o baque foi forte.
E eu amei estar sendo acompanhado em terapia. Eu estava em terapia tradicional, normal, toda semana, né, com o Fagin. O Fagin era o nosso professor, esse queridão que está aí na live também com a gente, né? E aí o Fagin foi um dos que levaram a gente, quando estava na formatura, né, que a gente tinha que conhecer duas outras vertentes, ele foi um dos que levou para a nossa querida fadinha Regina Corte. E aí, gente, é lindo, né, porque o trabalho acontece, além do que a gente pensa, e muda. Aí você fala, não sei te explicar, mas mudou algo, porque eu saí do lugar de arrogância, Luiz, e perguntaram assim, Luiz, o seu pai mudou? O meu pai me ligou, gente, era 2006, em outubro. Foi no final de uma tarde. Eu morava no Rio de Janeiro, morei 13 anos lá, o meu pai e a minha família paterna é de Campinas. O meu pai me liga nesta noite, em casa, chorando. Nem falou alô, peguei o telefone, começou a chorar, falei, o que foi, pai? Eu chorar, dizer perdão, né, pelo pai que eu fui, eu não sou assim porque eu quero. Ô Luiz, o que você explica isso aí, rapaz? Explica. Tem um recado pra você. Aí comecei. Tem um recado aqui. É isso aí. Eu vou ler aqui. Tá. Desculpa te interromper. Agradeço. Que é isso, meu queridão? Olha só, o Jorge está dizendo para você aqui. Agradeço o carinho, porém lembre-se da regra diamante, que desbanca a regra de ouro. O terapeuta só leva o cliente até onde ele foi, a regra de ouro. Mas muitas vezes o cliente o leva mais além. Gratidão, ele agradece. O Fagin é demais. E essa regra, sabia, Luiz? Que ele foi que criou, porque ele falou assim, ele foi um bom questionador. Ele falou, olha, eu vou criar uma regra que vai além. E ele falou isso. E às vezes um cliente, Luiz, nos leva, como terapeuta, como psicólogo, né, no nosso melhor também. E eu concordo com o Fagin. Né? Te desafia, né? Isso, é a troca, né, Luiz? Acaba te desafiando. É um desafio, é verdade, porque você não é melhor do que ele. Você não tem que saber tudo. E é um desafio, é verdade, um desafio de humildade. Vou ler a pergunta da Nívia aqui, e ela diz aqui, ó, boa noite. O caso de separação, devido por causa do parceiro ter sido muito grosseiro, pois pensava muito em trabalho e se tornou estúpido. Acabei separando, mas há muita saudade. Uma declaração de amor, Fábio. Que coisa bonita. Olha aí, bonita, né? Ó. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nada, viu, por amor a você, e qualquer pergunta que vocês fizerem, só se eu tiver um campo aqui que a gente pegar os bonecos, aí é outra história. A gente vai fazer uma live que um dia eu marco com o Luiz. É só filmar a mesa e mostrando, a gente faz perguntas, que são imagens, Luiz, é a coisa mais linda. A gente faz perguntas de segundos, não pode ter explicações, é de sim ou não, se eu vendo o terreno, ou compro bicicleta, se eu caso com... e aí a gente vai com um bonequinho aqui, ó. Quero, só que não pode... Eu quero, mas em outra situação. Nós vamos fazer. Isso, em outra situação. Então, mas o que eu ia falar, Luiz? Desculpa, eu respondi a pergunta? O Jorge falou que teria que abrir o campo dela nessa questão da separação, onde ela disse que tem saudade ainda. Isso, lembrei. Então, por carinho a ela, né, a gente não vai pegar e achar, eu vou te falar com toda a minha verdade. Qualquer constelador, nós não vamos falar assim, eu acho que se você jogasse no campo, não vamos fazer isso, porque não dá para saber antes, né? Mas a saudade, a única coisa que eu quero te dizer é normal. Você sentir saudade, você sentir, né, querer estar abraçadinho com alguém, isso é completamente normal, é afetivo. Agora só fica com uma coisa, minha queridona, você pode ter os dois, guarda isso. Quando você for dormir hoje, fecha os seus olhinhos, imagina o seu pai e a sua mãe junto. Vou dar um presente já, Luiz, para todo mundo que estiver aí. Já guarda esse presente. É 1 minuto de exercício. Você fecha seu olhinho na cama, olha papai e mamãe, e eles vão dizer para você, você pode ser feliz. Você tem a permissão de amar e ser amada. Você não precisa escolher um ou outro, não. Você pode escolher os dois. Ter um amor e, né, que ele seja carinhoso, generoso, bondoso. Viu? Amados homens, apareçam. Amados homens. Amados homens. Isso é uma bênção, viu, Luiz? Mais um emaranhado aqui para nós. A Ana, eu acho que é Ana Costa. E ela diz o seguinte, tem uma irmã que me espancou na infância. E minha mãe dizia que minha irmã era minha mãe. E eu fiquei sem mãe porque a irmã também não permitia
a minha genitora me assumir como filha. E aí, Fábio? E a pergunta, qual que seria? Não tem pergunta. Adorei, Luiz. Sabe o que eu vou te falar? Fábio, o que eu faço com isso aí? A gente vai colocar a mamãe, vai colocar papai, vai honrá-los, vai dizer toda a verdade, vai dizer toda a dor também. E vamos ver o que sai. Mas é acolher, não é segurar. Não é poupar, é falar. E isso, Luiz, eu amei essa questão, porque tem pessoas ainda hoje que pensam que a constelação é passar a mão na cabeça. Eu vou dar um recado. Eu tratei um pai que era abusador sexual. Não pensem vocês que foi fácil essa constelação. E não pensem vocês que a gente passou a mão na cabeça e falou tadinho de você. Teve que ter frases bem pesadas, Luiz, tais como: foi muito doloroso isso para mim, pai. Eu me senti traído por você. Isso que você fez não foi bom. Isso foi criminoso que você fez, pai. Então essas frases apareceram. Então é muito legal, Luiz, que eu falo muito pouco isso. Então às vezes cria-se um pouco da... mas a gente é obrigado a honrar pai e mãe. É obrigado mesmo. Eu vou dizer para você, nem quero entender, mas honra e sai fora do que você não honrar. Só isso que eu te falo. Honrar é só você respeitar quem deu a vida para você. Aí, Luiz, você fala assim, mas eu não gosto do meu pai. Caso real, Luiz. Eu tenho um cliente que falou isso para mim. Aí, muito engraçado, isso foi engraçado, porque ele achou que eu ia julgar, ou que eu ia dar um sermão nele, né? Ele falou, eu não achei que você ia reagir assim. Eu falei, o ódio é teu, né? O peso é teu. Eu não sou teu pai aqui, não vou brigar com você, te dar bronca. Mas saiba que tá pesado. E quanto mais você odiar, aí, Luiz, lógico, né? Não é assim, mas ele fez terapia. Aí entendeu o quê? Entendi que meu pai, com aquelas manias, com aquele negócio quando ele vai cuspir, quando ele vai escarrar, que não sei o quê. Eu falei, por que você não muda de casa? Trabalha, aluga um estúdio, um apartamento, porque se você não suporta conviver com seu pai, é um direito seu. É um direito seu. Mas o buraco é mais embaixo, né, Luiz? O honrar não é você aguentar que o pai escarra daquela maneira toda manhã e aí ele fica escutando aquilo no banheiro. Isso aí, né, gente, tá tendo uma inversão. As pessoas estão achando que tem que aguentar certas coisas, né? Eu tenho pai bandido. Gente, eu morei no Rio de Janeiro, né, Luiz? Eu trabalhei em favela. Digamos assim, as experiências, os estágios, era tudo assim. Então, os papos são esses. O meu pai é bandido, mas eu não quero ser bandida. Tá bom. Aí teve um caso lá que quando eu fui entender, é tanta hierarquia, é muito mais organizado que a gente, os bandidos. A mulher, em suma, era o seguinte, a família inteira era de traficantes. Ela, ou você entra e vai trabalhar assim, vai ganhar teu dinheiro, vai ganhar tudo. Mas vai ser obrigada a ser, né, uma das gerentes aqui do morro, ou você vaza. E vazar é sumir. Então eu já pego esse exemplo, Luiz, e também já utilizo com um dos pilares, né? Quando você exclui alguém do seu sistema, desculpa, Luiz, com todo carinho, isso eu aprendi com grandes mestres e super educados, vai dar merda. Às vezes a gente precisa falar uma palavra forte, Luiz. Então, se você entrar em julgamento... Como ela é. Isso, não entra em julgamento. O que ela escolheu, Luiz? Ela escolheu abandonar. Mas ela está sendo fiel à família dela. É doloroso para ela, mas ela respeitou. E o bonito, lógico, é doloroso a história. Mas o bonito é que ela escolheu a vida, né? Ela escolheu não estar no tráfico. Então ela falou, ok, por amor a vocês, ela não falou assim, né? Eu estou traduzindo para todo mundo, para vocês entenderem o processo que acontece numa constelação. Ela entendeu que por amor a vocês, eu os abandono. Eu não tenho mais contato com vocês. Por amor a vocês, eu sumo. Né? São contratos que a gente faz. Perfeito isso. É isso. Gente, deu tempo. Coisa boa. Fábio Zanin retorna na quarta-feira que vem.
né? Eu sei que tem muitas questões aqui que foram colocadas, eu convido você para voltar na quarta-feira que vem, ou para seguir o Fábio aqui, ó, no Instagram, segue o perfil dele, Constelações Fábio Zanin, Constelação Familiar Fábio Zanin. Constelação Familiar Fábio Zanin. E também o perfil dele está exposto no na descrição das lives no YouTube, no Twitter e no Facebook, tá? A gente retorna às 21 horas. Não é uma constelação, mas a gente vai também falar desse sistema familiar, mas pelo olhar da astrologia. A Luiz Prates vem aí para falar o seguinte: como que a gente lê o emocional do pai no mapa astral? Olha aí, Fábio. Que lindo esse tema, que lindo. Eu estava vendo já, viu, Luiz? Quando eu vi o anúncio, eu adorei. E parabéns, viu? É tão sempre bonitinho. E não só bonitinho, os assuntos são tão sempre profundos, Luiz. É muito legal. A agenda é meu divertimento. É verdade. É meu divertimento, né? Tipo, o desenho animado saiu da minha vida, mas eu não saí do desenho animado. Então que lindo, Luiz. Todo mundo no desenho animado. Luiz, isso é plenitude. Isso é um exemplo de plenitude. Você trabalha assim, você tem os seus momentos de dedicação, não é sempre fácil, mas é o que você falou. Você é feliz, Luiz, você gosta, né? Então essa é a sua plenitude. E está servindo, está a serviço, Luiz. Muito obrigado, viu, querido irmão? E até semana que vem. Obrigado a cada um que estava aí também. Isso aí. Gente, sigam o Fábio, perguntem, entendeu? Você que é associado à Egrégora de Cura. Isso mesmo. Constelação com o Fábio Zanin tem desconto para quem é associado à Egrégora de Cura. Isso, para quem é associado. É isso aí. E o Fábio constela super bem. Olha, tanta gente que veio aqui que já constelou com ele, só deixar elogio. Então, se você muito obrigado, gratidão. Outro pedido, galera, compartilha essa live com as famílias aí, ó. Você tem 7 irmãos? Manda para os 7 irmãos. Isso mesmo. Manda para o pai, manda para a mãe, manda para as tias, manda para os amigos, manda constelação familiar. Sempre é bom, né? É verdade. Sempre informação nova. Sempre é bom. Gente, gratidão enorme, fiquem todos Gratidão à presença de todos. Até mais, uma boa noite a todos vocês. Gratidão, Fabão. Gratidão. Obrigado, meu irmão querido. Obrigado a você, Luiz. Vamos em frente juntos. Bora. Até mais. Tchau, tchau.